Nesta quinta-feira, 1º de junho, o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe de gabinete do GSI, prestou depoimento como convidado em condição de testemunha à CPI do 8 de janeiro, após o alto comando do Exército pressionar pela retirada da obrigatoriedade de seu comparecimento e de seu depoimento. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming. E, aliás, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que o AND permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao episódio de hoje. Bom, durante o depoimento, o general Augusto Heleno afirmou que os acampamentos golpistas eram locais sadios e que haviam muitas mulheres, crianças e que faziam orações e discussões sobre política. E reiterando que ele sempre defendeu, ele ainda declarou que tais manifestações eram ordeiras e disciplinadas. E aí cabe a gente lembrar aqui e reiterar o seguinte: essas manifestações que ele julga serem democráticas, enfim, coisas do tipo, eram, na verdade, demonstrações que não tinham nada a ver com defesa dos direitos do povo, defesa das liberdades democráticas do povo, e sim manifestações que exigiam e que pediam um golpe de Estado de corte fascista. É desse tipo de manifestação que esse senhor está categorizando como manifestações democráticas. Em segundo lugar, cabe colocar aqui que o general negou ter sido articulador de qualquer tentativa de golpe. E ele disse o seguinte: se eu tivesse sido articulador, eu diria aqui: acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é adequado. Um golpe, para ter sucesso, precisa ter líderes e um líder principal. E não é uma atitude simples. Esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade. Uma manifestação, ele diz o seguinte: uma demonstração de insatisfação não se pode caracterizar um golpe. E ainda, como de praxe, ele fez uma saudação e, enfim, uma defesa ao regime militar de 64, afirmando o seguinte: as coisas são vistas só de um lado. O deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1.000 pessoas e acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando, na verdade, o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. É de uma disfarçatez desse senhor fazer tais afirmações. Inclusive, em primeiro lugar, esses locais sadios sobre os quais fala o general Augusto Heleno são os mesmos que, segundo o depoimento dado na CPI do 8 de janeiro, o ex-comandante de operações da PM do Distrito Federal, o Jorge Eduardo Naime, ele disse que esses acampamentos foram sede de prostituição, tráfico e uso de drogas, que havia relatos também de estupro, inclusive na sede de onde foi montados os preparativos para o atentado do aeroporto de Brasília, o acampamento que estava em frente ao quartel-general do Exército lá de Brasília. Ou seja, é isso que o senhor Augusto Heleno considera um local sadio, um local que promove prostituição, tráfico e uso de drogas e também estupros? É isso que é um lugar sadio, ordeiro e disciplinado? Em segundo lugar, quanto à liderança e articulação de um golpe, que o senhor Augusto Heleno parece saber muito bem como deve fazê-lo pela sua intervenção. Se não havia um movimento bem articulado e bem definido a nível nacional, como explicar os bloqueios nas estradas exigindo um golpe de Estado em menos de 72 horas após os resultados das urnas, que pedia intervenção federal das Forças Armadas e que tinha como ali uma exigência que o Bolsonaro assumisse isso e também acionasse as Forças Armadas para cumprir com esse golpe?
E por fim, e não menos importante, enquanto o senhor Augusto Heleno fala em deturpação da história, quanto ao regime militar de 64, as massas populares do nosso país lembram com muito ódio desse momento histórico do nosso país, desse momento sinistro da história do nosso país, que marcou e deixou um rastro de sangue, de torturas, mas que também enfrentou uma resistência feroz dessas massas que têm memória e que não permitem que um novo golpe se instale, que não permite que a história se repita dessa forma. Em segundo lugar, o Senado aprova a MP dos ministérios e expõe a crise no governo. Também nesta quinta-feira, dia 1º de junho, o Senado aprovou a MP 1154, a dita MP dos Ministérios, que prevê uma série de modificações e reestruturações nos ministérios do governo do oportunismo e da direita liberal reacionária. O Lula afirmou nessa manhã, inclusive, que a votação que ocorreu no Senado e que, por conseguinte, resultou na sua aprovação era razoável e que já esperava que a Câmara votasse do jeito que votou. E essa MP, que foi assinada nas primeiras horas do seu mandato, só foi aprovada após a liberação bilionária de mais de 1,7 bilhões de reais em emendas parlamentares individuais. Pasmem, para passar uma reestruturação que era exigência do próprio governo, o que por si só já demonstra o nível de fragmentação e de fragilidade desse governo de turno do oportunismo em estabelecer as suas articulações políticas, tanto que foi alvo de um dos comentários do próprio Arthur Lira para o Lula. E tal medida, vamos lembrar, ela esvazia, por exemplo, os ministérios do meio ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas, tirando de seu cerne as atribuições como demarcação de terras, no caso do Ministério dos Povos Indígenas, e também o cadastro das propriedades rurais do país, no caso do Ministério do Meio Ambiente. E dessa forma, os dois ministérios existem apenas de maneira decorativa e formal dentro desse governo de turno. Se bem que, basta a gente lembrar, sempre foram imagens ilustrativas em ministérios decorativos, porque nunca serviram de fato aos interesses dos povos indígenas e aos interesses de preservar de fato o meio natural no nosso país. Ao passo que o governo de Luiz Inácio tem se fundido cada vez mais o agronegócio, tem cedido, tem aberto as porteiras aí para o agronegócio e para o latifúndio e cedido a todos os seus interesses, só comprovando mais que ele não tem compromisso nenhum em garantir as suas fraudulentas promessas de campanha eleitoral, em que ele disse que ia defender os povos indígenas, que ia defender o meio natural e coisas do tipo. E com a crise política, econômica, institucional e militar que se agrava no nosso país, esse senhor se vê encurralado num corredor muito estreito, no qual, para garantir a sua base de governabilidade, ele tem garantido o mínimo de migalhas para o nosso povo e o máximo para esse Congresso de corruptos. Vale lembrar, não interessa ao senhor Luiz Inácio promover as suas promessas de campanha fraudulentas, pois ele não tem nenhum compromisso com as massas populares do nosso país. Ele não tem compromisso em modificar essa velha ordem, compromisso em modificar a qualidade de vida da nossa população, enfim, tudo que ele diz demagogicamente. Mas sim, lembremos, ele tem compromisso em salvaguardar essa velha ordem, os interesses das classes dominantes do nosso país e sim garantir os eixos dessa velha democracia. E que demonstra aí por si só também essa desmoralização frente ao nosso povo. Em terceiro lugar, esse crescimento de 1,9% do PIB, que é um engodo para promover o agronegócio. Também nesta quinta-feira, dia 1º de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados coletados do primeiro semestre do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais. Nessa divulgação, os resultados explicitam que o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de 1,9%, representando um aumento de 4% em relação ao ano anterior no mesmo período. E o resultado foi puxado principalmente pelo aumento de 21,6% na agropecuária, que representa cerca de 8% da economia do país. A soja, por outro lado, está estimada para ter um crescimento de 24% da produção e representa 70% da lavoura do trimestre.
E tal crescimento é um engodo que serve para promover ainda mais o agronegócio como a salvação da economia do país, quando na verdade é justamente o seu fator de atraso, uma vez que a nossa economia, a gente não cansa e não vai cansar de dizer isso nos nossos programas. É o fator de atraso porque a nossa economia é principalmente agroexportadora, produtora de monocultura, de commodity para fora do país. E vale lembrar que o crédito rural só nesse ano já atingiu marcos bilionários, só nesses 3 primeiros meses, na escala de 55 bilhões de reais liberados para o latifúndio ser promovido aí à sua vontade. E essa promoção desavergonhada do agro como a indústria do Brasil, que coloca a agropecuária como motor do crescimento do PIB, vai respaldar o avanço e também a expansão da fronteira agrícola do latifúndio para cima das terras dos camponeses pobres e da população indígena do nosso país. E o atual governo de turno tem cedido a essas pressões dos latifundiários. Exemplos não faltam, minha gente. Tem a CPI criminalizando a luta camponesa, a CPI do MST, tem a gente vendo agora os bilhões de reais destinados como crédito rural, ao passo que dizem que não tem dinheiro para promover a própria reforma agrária falida, que é uma promessa aí de mais de 20 anos desse governo, do senhor Luiz Inácio, que ele não cumpre no nosso país. E também, como a gente viu agora recentemente, não tem nem 2 dias, a aprovação do marco temporal, que é um verdadeiro ataque aos direitos de demarcação, de autodemarcação de terras da população indígena do nosso país. Exemplos não faltam para desmascarar esse governo de turno como um governo que tem cedido aos interesses dos latifundiários e não tem compromisso nenhum com as massas populares camponesas, indígenas e quilombolas do nosso país que habitam aí os rincões e o interior do nosso Brasil. Bom, esse é o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso episódio de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.